Oi, gente! Este é o canal Converse da Palavra Podcast. Eu sou a Grace Kelly e fique conectado porque aqui você sempre encontra a Palavra de Deus. Oi, um ótimo domingão pra ti. Já foi uma parte dele e segue, né? E para nossa meditação, para esse início de semana, eu li aqui Deuteronômio 3, dos versículos 23 a 29. Como não é muito grande, eu acredito que vale a leitura. Diz assim: Também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo, aqui é Moisés falando com Deus, ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais nisso. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Nossa, esse texto eu acho ele muito desafiador. Algumas pessoas acredito que vivem isso como Moisés viveu. Eu chamaria esse texto de como você reage ao não de Deus. Esse texto, eu acho que ele mexe com um lado do ser humano, que é o lado da injustiça. Sabe quando a gente diz para alguém assim, isso não é justo? E aí, às vezes, o que a gente acha que é injusto pode ser justo para Deus. Muita gente, às vezes, na escola, em atividades em grupo, quando o professor dá uma bronca coletiva, quem não desobedeceu, às vezes fica bravo, né? Ah, não é justo eu estar levando bronca por causa de todo mundo. E eu confesso que eu não tenho a resposta para isso. Eu não sei até que ponto é justo, até que ponto não é justo. Mas com certeza Deus sabe o que está fazendo. Um adulto lidando com as crianças naquele momento sabe o que está fazendo. E aqui acontece isso com Moisés. Moisés recebe um não de Deus. E essa Moisés, antes desse texto, se a gente for ver a história, Moisés fica irado num momento em que o povo desobedece a Deus. E ali ele, se eu não estou enganada, é quando ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos. E por causa disso, Moisés, ele recebe como correção ali de Deus, de que ele não ia entrar na Terra Prometida. E aí, tanto que ele fala aqui, né? Tem uma parte que ele fala, por causa de vocês, por causa de vocês, eu não vou... Deus se irou contra mim, né? Por vossa causa, porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Então, assim, o pecado de Moisés, a ira de Moisés que fez ele ter uma atitude provavelmente imprudente, foi fomentada, foi despertada, vamos dizer assim, pelo pecado do povo. E então tem momentos na nossa vida que às vezes a gente não planejou o pecado, a gente não queria ir por aquele caminho, mas por causa de coisas que alguém fez,
você acabou pecando também. E você acaba entrando no contexto de correção de Deus. E você pode, numa situação dessa, receber um não de Deus. E Moisés recebe esse não. Ele não vai mais, assim, né? Ele não vai fazer parte de todo o processo da promessa. Ele vai fazer parte de um processo, de uma parte. E aqui é um momento em que ele ora a Deus pedindo essa chance. É como se, assim, sabe? A gente vê muito isso às vezes em criança, né? O pai falou, não, você não vai comer tal coisa. Ou você não vai em tal lugar. Aí passa meia hora, ou passa algumas horas, ou no outro dia, essa criança, esse adolescente chega, pai, deixa eu ir. Pai, por favor, eu faço isso, eu faço aquilo pro senhor, mas deixa eu ir. Aí o pai fala que não. Porque o pai decidiu que aquela era a correção que você precisava, ou porque ele achou prudente não deixar você ir, até para te dar algum livramento, às vezes, né? E é isso que acontece com Moisés. Ele recebe esse não de Deus, ele passa uns dias, um período, e aí ele volta a falar com Deus sobre o mesmo assunto. E pelo jeito ele insistiu bastante, né? Não foi só essa vez, ele deve ter ficado várias vezes falando, Deus, deixa eu ir, Deus, deixa eu ir. E até que nesse dia aqui, Deus responde para ele, né? Basta, não fale mais do assunto comigo. E a gente tem que aceitar essa autoridade de Deus, assim como nossos pais, em algum momento da vida, agiu com essa autoridade sobre nós. Hoje, nós adultos, não temos mais os nossos pais para nos corrigir, mas Deus entra nesse papel de pai e traz essa correção para nós que somos adultos, para que nós não fiquemos perdidos, vagandos, errantes, mas para que a gente permaneça no aprisco, na presença de Deus. Ué, mas aqui é coisa boa, promessa é coisa boa, sim, promessa é coisa boa. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. E às vezes, não é que você vai se perder por causa da promessa. Mas será que se, na insistência de Moisés, como uma criança faz, e eu volto atrás, será que eu não perco a autoridade sobre aquela pessoa? Será que aquela pessoa não passa a achar que ela pode me manipular, que ela pode ter o controle? É muito fácil, às vezes, ver isso numa criança. Conforme você fala não, aí no outro dia você fala sim, ela já aprendeu que ela consegue te chantagear, que ela consegue te manipular, que ela tem o controle da situação. E aí você perde o respeito, né? Acontece muito isso e às vezes os pais nem sabem, nossa, por que essa criança não me obedece? Porque você não manteve a sua palavra em momentos que você tinha que manter a palavra. E é possível que Deus, como o pai dos pais, precise agir assim conosco, para que a gente não se torne filhos rebeldes, para que a gente não se torne pessoas que acham que controla Deus, que manipula por nossas emoções. Ah, porque tá doendo, eu tô sofrendo, então me dá, eu quero ir. Quando a gente recebe um não nessas circunstâncias, muitas vezes o nosso ego é lapidado, é moldado para entendermos que nem tudo é do jeito que eu quero na vida. Então, entenda que isso é o amor de Deus por você. E tem um outro caso assim também, né? Que aconteceu com Davi. Davi queria fazer o templo para Deus. E Deus também disse não para Davi. E olha que Davi fez muita coisa em nome do Senhor. Mas naquelas circunstâncias Deus falou, não, quem vai fazer é a sua descendência, seu filho Salomão. E Davi também precisou aceitar. Não fala tanto como o Davi reagiu, mas dá a entender que ele aceitou. Ele até preparou as coisas para o filho, né? Depois o filho só tinha que construir, já estava tudo lá, o material para a obra. E aqui é a mesma coisa. Ele fala, não é você que vai entrar, mas é o Josué. Então anima ele. E aqui duas coisas me chamam a atenção. Que ainda assim, Deus dá uma pitadinha para ele, né? Permite ele ver quais seriam essas terras, né? E aí ele dá essa ordem, anima Josué, né? Fortalece-o,
porque ele vai seguir adiante. Então, muitas vezes, é um período também, nesse não que você recebe, um período de transferir o bastão. Sabe aquela corrida de você entregar o bastão para outra pessoa? E tem que treinar, né? Para você entregar o bastão na mão da pessoa e a outra pessoa já continuar correndo. Porque se deixar o bastão cair, se a outra pessoa já não pegar e começar a correr, perde a corrida, né? Dá um monte de problema. Então eu vejo também que é um momento de transferência de responsabilidades. É uma continuidade do projeto de Deus com aqueles que ele chamou para participar da obra. Então, é desde um contexto, às vezes, familiar, que algumas responsabilidades precisam começar a ser transferidas para outra pessoa, seja porque está chegando o tempo de alguém falecer, como no caso de um idoso, seja porque aquela pessoa precisa crescer para ela poder cuidar da vida dela como adulto. Então, ela vai sair da fase da infância, vai vir para a adolescência. Na adolescência, ela já começa a ter responsabilidades diferentes da infância para chegar numa juventude com mais maturidade. E quem está na liderança, às vezes pode não enxergar isso, que ela precisa transferir o bastão. Isso é fazer discípulos, né? Jesus fez isso muito bem. Ele não ficou com o conhecimento só para ele. Ele podia ter vindo na Terra, né? Ficaria registrado o que ele viveu e o que ele fez, e pronto. E a gente leria a Bíblia e descobriria. Não, ele treinou pessoas, 12 discípulos, para continuar levando a palavra dele. Não só no sentido escrito, como ela está aqui hoje, mas fazendo pessoas falar. E hoje nós também somos discípulos porque isso foi sendo passado, né? Não numa forma familiar, de descendência, mas daqueles 12, eles treinaram outros discípulos, que treinaram outros e chegou até aqui. Então, que caso você seja a pessoa que está que nem Moisés, recebeu um não de Deus, considere se não é um tempo de passar incumbências para outros, pode ser filhos, pode ser funcionários, pode ser discípulos, e aquelas pessoas vão fazer, às vezes, mais do que você fez. Elas, às vezes, vão atingir aquilo que o seu coração almejava. E então, olhe para isso como uma bênção. Não fique com inveja. Não fique com o coração duro. Porque eu queria fazer, então se não vai ser eu, não vai ser ninguém. Não tenha esse tipo de fala, de pensamento. Entrega ao Senhor, confia e considere que isso é uma continuidade de você. É uma continuidade de um legado que antes de ser teu, é de Deus. Então a obra não pode parar. Então prepare aqueles que estão debaixo, né, da sua tutela, da sua autoridade, para dar continuidade ao que você faz. Eu acredito que isso é ser o líder que Jesus ensina, o líder que serve. Jesus, ele sempre ali, durante a ministração da palavra dele, do ministério dele, ele era o líder e os discípulos o seguiam. E os discípulos o serviam. E quando estava chegando ali no fim da vida dele aqui na Terra, de maneira direta, né? Ou como homem, ele que se humilha e lava os pés dos seus discípulos. Então ele inverte, ele serve a quem o servia, né? Então ele está mostrando que agora aqueles discípulos são líderes e ele está mostrando que ele tem a humildade para reconhecer esse momento de transferir, de entregar a autoridade a outro. Então que você pai, você chefe, você pastor, você professor, você tenha essa mesma autoridade e flexibilidade de transferir o poder para o outro. Não retenha. Confie em Deus.
que isso é o melhor. É isso que vai fazer a história continuar. É isso que vai fazer o que é bom prosseguir, né? O que está sendo construído não parar, mas seguir adiante. Então, foi isso que eu tirei aqui de lição desse texto. E agradeço a Deus por ter essa experiência aqui compartilhada na Bíblia. E hoje podemos pensar nisso e aprender com isso e preparar, então, né, aqueles que vão de alguma forma continuar aquilo que estávamos fazendo. E que isso não é algo de ruim, mas é algo bom. Que nossos olhos enxerguem o lado bom disso. E que o Espírito Santo nos console nos nãos de Deus. Porque a gente tem o Consolador hoje conosco. Então é isso, gente. Muito obrigada por fazer parte dessa conversa. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!